Queria convidar você a abrir tua Bíblia no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3. A minha pregação foi criticada domingo passado, então eu vou ver se eu melhoro hoje. O Salvador criticou ela quarta-feira, né? Então eu vou ver se o Senhor, por misericórdia, nos ajuda aqui nessa noite. Aleluia. Quero decepcionar o Salvador, meu. Aleluia. João capítulo 3, eu queria ser simples, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tem muita coisa, no capítulo 3. Capítulo 3 de João, existe toda uma revelação aqui da doutrina do novo nascimento. Uma doutrina muito grande, muito poderosa, mas eu não queria entrar muito. Eu vou entrar algumas coisas, mas não muito, não posso, por causa do tempo. Assim que a Nayara terminar, talvez, as aulas dela de escola dominical, a gente começa a falar sobre esse assunto aqui de novo nascimento. Tem muita coisa. Aí eu vou fazer os slides, colocar aqui, vou pegar o laser, tá? Para ficar bem detalhado. Aleluia. Aleluia. Amém. Senão, capítulo 3, verso 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus, do Sinédrio. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, enviado, ou vindo da parte de Deus. Mas o melhor aí, o termo aí no grego é enviado, que é apóstolo, mestre enviado da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Feche teus olhos, Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, te exaltamos, glorificamos o teu nome. Sabemos que o Senhor é tudo, absolutamente tudo para a nossa vida, Pai. Nós não somos absolutamente nada sem o Senhor, sem a tua presença, sem o teu mover, sem a tua palavra, Pai. Hoje, no calendário dos homens, se estabeleceu uma data para comemorarmos o dia da Bíblia, o dia da tua palavra, Senhor, mas não há um dia específico para comemorarmos isso. Nós somos gratos e celebramos isso todos os dias, nas manhãs, nas tardes, nas noites, nas madrugadas em que pegamos a tua palavra e podemos abri-la e ouvir a tua voz. Aleluia. E é a tua palavra que um dia mudou a nossa vida. E é a tua palavra, Senhor, que continua dia após dia mudando a nossa vida, transformando a nossa história. Se não fosse, Pai, a tua palavra dentro de nós, encarnada em nós, nós já teríamos sido, ó Pai, destruídos, já teríamos fracassado, já teríamos, ó Pai, sucumbido, já teríamos afundado, Senhor, mas a tua palavra é que tem nos sustentado, é que tem nos colocado diante da tua vontade perfeita para vivermos ela. Pai, nós queremos nessa noite te louvar já por tua palavra, Senhor, pelo resultado da tua palavra aqui, ó Deus, como a tua filha ministrou aqui e declarou:
E o Senhor tem dezenas, centenas de maneiras de falar com a gente. Os testemunhos, as histórias que nós ouvimos ao longo de quase 30 anos, das maneiras que o Senhor, ó Deus, operou para falar, mas todas elas têm um princípio, é a tua palavra, Senhor. Tudo o que está escrito aqui é poderoso para mudar a nossa vida, assim seja, nessa noite, com resposta, com ensinamento, com clareza. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu queria ler novamente. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Irmão, esse homem é um homem, o texto diz aí, fala sobre ele, né? Havia um sinédrio, um grupo religioso, aliás, na verdade são como se fossem ministros, né? Senadores do povo de Israel, mas muito voltado para a lei, né? Para o templo e para as leis que regiam o povo. Havia um grupo de homens, esse homem aqui era um homem, entre eles, extremamente respeitado, bem-sucedido, um homem abençoado, né? E a Bíblia diz que ele procura Jesus durante a noite. Ele procurou Jesus durante a noite. Existem algumas teorias, alguns pensamentos. Alguns podem pensar que ele procurou à noite por medo dos judeus, por medo do restante do sinédrio. Então foi um momento assim meio de covardia para ir à noite procurar. Talvez outros pensam que foi zelo dele, que foi um cuidado até com Jesus. Então existem muitos pensamentos sobre isso, mas não é isso que importa nessa noite. O que importa é que ele foi procurar Jesus, né? E ao procurar Jesus, ele disse: Rabi, ele chega, irmão, Nicodemos é um homem que conhece a lei, é um mestre de Israel, um mestre da nação dos judeus, é um mestre do país inteiro ali, que ele conhece a lei, ele conhece tudo, né? Entre aspas, ele conhece tudo que a lei fala de Deus, até aquilo que o próprio Deus não estabeleceu para o povo dele, que os homens colocaram como peso, como fardo, né? Ele conhecia tudo, e ele chega diante de Jesus, e ele diz: Rabi, ele reconhece Jesus como mestre. E aqui não é uma ironia, não é, a palavra de Nicodemos não é uma ironia, não é uma brincadeira, não é uma palavra assim, com um duplo sentido. Não, ele realmente, Nicodemos reconhece Jesus como um rabi, como um mestre vindo da parte de Deus. Ele diz aí: olha, o Senhor é mestre, rabi, e o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. O Senhor é um enviado, um apóstolo que Deus enviou. Aleluia. Ele reconhece isso. Que Deus enviou Jesus. E aí ele diz no verso 2 ainda algumas coisas que ele enxerga em Jesus, ele tem ali um entendimento. Porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando. Senhor, o Senhor é mestre, o Senhor é enviado por Deus, o Senhor é o Messias. Nicodemos aqui está reconhecendo que Jesus é o Messias. Não reconhece só como um rabino, como um mestre, não. Aqui o contexto é Nicodemos indo procurar Jesus, chamando ele de mestre, enviado, né, da parte de Deus, como o Messias, está reconhecendo como o Messias, Jesus aqui, e ele diz: o Senhor faz sinais, porque Jesus opera sinais, maravilhas, curas. O mesmo Cristo que veio e fazia, está vivo e continua fazendo, irmão. E a igreja, muitas vezes, não consegue reconhecer isso, não consegue enxergar isso. E aí eu ando, às vezes, capengando, sabe, derrotado, triste, porque eu não estou mais enxergando o Senhor da igreja, o Senhor dos senhores, aquele que é Rei de reis, aquele que é o soberano, que é o Senhor Jesus, como aquele que opera maravilhas, que faz sinais, que livra da morte, que ressuscita o morto. Então, assim, nós estamos acabando o ano, como você ouviu a Vanessa falar aqui, né? Está cansada, tal, tem muita gente cansada, eu também às vezes estou cansado, aleluia, muitas vezes cansado, chega num fim de noite, você não tem mais aquela energia para fazer nada, parece que é uma coisa assim absurda, né? Você fala: momento, sou tão novo, aleluia,
glória, e às vezes está meio esgotadão, né? Irmão, é isso. Jesus, a gente precisa olhar para Ele, né? E ouvir a voz dele de novo. E ter experiência com ele de novo. Porque tem muita gente na igreja, irmão, vivendo um evangelho de obrigações. Eu estou no ministério, eu vou lá, eu tenho que fazer. Às vezes orou tanto para viver esse chamado, e agora que está vivendo, vive de maneira desanimada, por obrigações, por escalas, por nome numa lista. Mas quando vem, não tem essa alegria de chegar e, Rabi, estou aqui. Rabi, eu sei que o Senhor é o Messias, é o Salvador. Rabi, eu sei que o Senhor faz sinais. Isso é uma boa palavra para a igreja que eu estou inserido. Ele faz sinais, ele opera maravilhas, irmão. Ele cura, ele liberta, ele fala. Sexta-feira de manhã eu estava num momento de tentando ler, tentando orar, num quartinho lá, num canto lá. E Deus, eu tentando orar algumas coisas, e orando, e naquele momento ali, e Deus falou comigo, veio uma frase assim gostosa de ouvir. Eu não estava orando por isso, não estava em cima de um texto que falava isso, né? Mas aí ele veio e soprou ali no quarto, não temas. Eu falei, pô, que legal, né? Estou ali orando, adorando o Senhor, não temas. E aí eu estou ali, continuei, as lágrimas começaram a descer. E aí eu ouvi de novo, não temas. E aí eu me lembrei dos textos que falavam disso, né? Não sei se você já ouviu por aí, ou já leu, ou já li em algum lugar, que as pessoas dizendo, né, que na Bíblia está escrito 365 vezes, né, ou 366 vezes, na Bíblia está escrito não temas. Se você dar uma pesquisadinha, você vai descobrir que não tem, com certeza não tem isso. Amém? Que não tem uma fonte assegurada. Eu nunca li, nunca achei as 366 vezes, né? Que a Bíblia diz que Deus falou, não temas. Não sei. Então eu estou aqui agora dizendo que eu não tenho certeza se tem. Estou dizendo que sim nem não. Mas é bem provável que não tenha. 366 vezes que Deus fala na palavra dele, não temas, para a gente, amém? Entendeu? Mas olha para mim aqui. Quando ele morre e ressuscita no domingo de manhã, a Bíblia fala que ele apareceu para Maria. E aí ele fala, acha meus discípulos. Aí está todo mundo atrancado no cenáculo com medo. E a Bíblia fala que ele atravessa a parede, entra no meio deles e ele diz, não tenham medo. Não. Ou você cochilou, ou você... Ele disse, depois que ele ressuscitou dos mortos, não temais. Vou falar de novo. Jesus ressuscitado, ele entrou, achou os discípulos com medo, ele disse, não temais. Por que eu estou dizendo para você isso? Porque não precisa ter 366 vezes na Bíblia. Tendo uma, para mim está ótimo. Uma vez, saindo da boca de Jesus, para mim resolve tudo, irmão. Amém? E ele disse, não tem, irmão, sexta-feira foi atribulado. Eu achei que eu ia enterrar o meu irmão, e quando foi, meu outro irmão, e quando foi 10 da noite, eu achei que eu ia enterrar meu cunhado. Mas em todo momento, quando eu começava a entrar e o diabo começava a lançar coisa, vinha uma frase assim na minha mente, que eu ouvi de manhã, não temas. E eu me agarrava naquilo e cantava. E mesmo que o dia foi atribulado e opresso, terminou em paz, ninguém morreu. Amém? O Senhor colocou a mão e foi uma bênção, amém? Então, irmão, Cristo que nós anunciamos, pregamos, adoramos, está vivo. E Ele opera sinais, maravilhas. Então nós precisamos nos lembrar constantemente disso. Quando um filho tiver com uma situação de enfermidade, unge ele
e declara o poder do nome de Jesus na vida do teu filho. Semana deu uma diarreia no Pedro, e deu em mim também. E aí eu fui, no meio ali, eu ungi o Pedro. A hora que eu ungi o Pedro, cortou a diarreia dele. Ungi e orei em nome de Jesus. E cortou a diarreia dele, e ficou zerado. Mas a minha não. Por quê? Porque mais que eu orava, não tinha ninguém que ungir minha cabeça. Então a unção que você tem, às vezes, não vai curar a tua enfermidade. Vai precisar de alguém para curar a tua enfermidade, ungindo você, o teu pastor, o teu líder, o teu irmão de igreja. Mas, quando você está ali para ministrar para alguém, ministra, crendo que Jesus vai operar um milagre, irmão. Além? Não, fala amém aí, em nome de Jesus, com alegria. Então, ora pelo teu marido, ora pela tua esposa, unge com óleo. Tem óleo ali, tem um monte de vidrinho de óleo. Pega um óleo, unge no nome do Senhor Jesus. E vai ter milagre. Por quê? Porque Jesus opera maravilhas, opera sinais, opera curas. Ele liberta, irmão. Ele é poderoso, ele está vivo. E ele é nosso Senhor. Nós vivemos para ele, por ele e para ele. Aleluia. Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa. Ele é o Senhor do seu casamento. Ele é o Senhor da sua empresa. Ele é o Senhor da tua saúde. Ele, Jesus, é o Senhor da tua vida. Então olha para isso e creia, aleluia. Se vem uma mensagem, uma notícia, uma situação, creia. O Senhor veio da parte de Deus, é o meu Senhor. E o Senhor opera sinais, aleluia. Opera maravilhas. É isso, irmão. Olha para alguém do seu lado e fala para ele aí, Jesus opera sinais, maravilhas. Jesus cura, aleluia. Se Deus não estiver com ele, aleluia. Jesus andava assim, com Deus. Faz para alguém do seu lado aí, fala, Jesus andava assim com Deus. De manhã, à tarde, à noite, Jesus começava com Deus e terminava com Deus. Não, fala para ele aí, Jesus começava com Deus e terminava, ele andava com Deus. E fala para ele assim, e você, como é que está? Aleluia. Não sou eu, é o teu irmão do lado. Fica bravo com ele. Ele fala, e você, como é que está com Deus? Está assim, está andando com Deus. Quando vai fazer alguma coisa de manhã, chamou Deus para participar daquilo, porque vai terminar o dia dando zebra. E aí você vai chamar Deus. Não, você não, eu faço isso. Você não faz isso, eu. Começo a coisa, tomo a decisão sem falar com ele. Aí no final do dia, que deu chabu, aleluia. Quem já viveu chabu aqui, porque não chamou Deus? Eu já vivi, você já viveu. Você não levantou a mão, mas você já viveu. Porque não colocou Deus no início. Aí eu vou chamar ele para o final. Ele vai dizer assim, mas no início você não me chamou. Mas Deus andava com o Pai. Jesus andava com o Pai. E lógico, em contrapartida, o Pai andava com Jesus. Nada, verdade? Amém. Amém. Verso 3. Depois de todo esse papo de Nicodemos, aleluia, Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento, nascer de novo. Esse é o título da mensagem, esse é o que me chamou a atenção no texto, essa semana, é isso que Deus falou no meu coração. Esse é um assunto extremamente complexo, grande, mas eu não quero fazer isso aqui nessa noite, eu quero ser bem simples com relação a isso, nascer de novo, Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o que Jesus está afirmando, em verdade, eu estou afirmando, Nicodemos. Nicodemos veio, o senhor é mestre, o senhor é rabi, o senhor é mestre, tem sinais, anda com Deus, o senhor é uma bênção. Não teve, Nicodemos, o senhor é legal também, você é um baita líder religioso, você é um homem abençoado, tudo bem? Não, Jesus cortou tudo isso e foi, em verdade eu te afirmo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento, nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é assim, nós éramos caídos. Lembra de Adão? Rapidamente, não posso complicar. Então, não tem slide, mas eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, amém? Olha para mim que você vai entender. Lembra de Adão? Adão foi criado perfeito, a imagem e semelhança de Deus, amém? Sim ou não? Lembra disso? Então, Adão, ele deu um nome para todos os animais, ele cuidava do jardim, ele era um cara que tinha, assim, poderes, autoridade, ele tinha
muitas coisas poderosas. E aí, no capítulo 3, ele cai. Adão caiu, amém? Caiu. Quando ele cai, toda a sua descendência que vai nascer agora, não vai mais nascer segundo a semelhança e a imagem de Deus. Não, quem teve esse privilégio foi Adão. Adão caiu, cedeu ao pecado e caiu. Quando ele cai, agora a sua descendência vai ser levantada, vai vir para a terra e vai nascer segundo a imagem e semelhança de Adão, não mais de Deus, amém? Entende isso? Ou seja, caída, natureza humana caída. E aí nasce os filhos de Adão, nasce Caim, você sabe da história, ele peca, fica uma coisa terrível, e nasce o terceiro filho de Adão, que é Sete. Depois vem Enos, começa a adorar o Senhor, mas já eles vão adorar o Senhor movidos por altar, por tentar voltar a Deus, mas não são mais pessoas segundo a imagem e semelhança de Deus. Adão viveu isso, o pecado quebrou isso. Agora são homens segundo a imagem e semelhança de Adão, como nós somos, natureza humana caída. Então, nós temos alma aqui dentro, tem nossos sentimentos, né? Nós sentimos, pensamos, alma e corpo físico, e temos o nosso espírito humano. Novo nascimento, irmão, é quando o Espírito Santo vem no nosso espírito humano e dá vida para ele. E aí, o Espírito Santo vai trabalhar para tomar a minha alma e tomar o meu corpo físico. É um trabalho que ele faz em nós, em você e em mim. E isso é um trabalho maravilhoso. Então, nascer de novo é isso. É o meu espírito humano se tornando uma habitação do Espírito Santo. E aí ele é vivificado, como diz em Romanos capítulo 8. Vivificado pelo Espírito Santo. E aí nós passamos a viver uma nova vida. Nascemos de novo. E aí Jesus vai falar para ele, né, do novo nascimento. Você tem que nascer de novo, Nicodemo. Mas eu já sou velho. E se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus é aquilo que os evangelhos contam para a gente. É Jesus. É aquela mulher indo enterrar o seu filho, aquela mulher viúva, indo de novo num caminho de morte, de cemitério, de túmulo, enterrar o filho dela. E aí, o reino de Deus vem assim, ó, e encontra o filho dela morto. E o reino de Deus chega e envolve ali o caixão do filho dela e toca ali. E ele ressuscita. Aleluia. Nicodemo, se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. O reino de Deus é quando o pai está indo para casa e alguém fala, ó, não incomodes mais, morreu. Não, ó, Jairo, fica firme. Porque ela vai viver, está viva. Porque o reino de Deus está com você, Jairo. O reino de Deus é a mulher com 12 anos de fluxo de sangue, esgotada. A Bíblia diz que ela procurou todos os recursos, ela gastou tudo que ela tinha, procurando um médico. Não, imagina o estado dela. Além de estar fisicamente, última, né, força dela ali, né, econômica, ela estava completamente arrebentada, economicamente, emocionalmente e fisicamente. Mas ela está indo, e ela ouve falar, e ela diz, eu encontrei o reino de Deus. E se eu tocar ali, eu vou ser curado. Irmão, um toque nosso no reino de Deus, e um toque do reino de Deus em nós, muda a nossa história. Estanca o que está esgotando a gente. E nos dá vida de novo. Ela entrou ali arrastada, mas ela teve um encontro com o reino de Deus. Irmão, nesse momento ela sai dali testemunhando de como ela está agora. Curada. Porque ele disse, vá em paz, você está curado. Nascer de novo é isso. Ter um encontro com o reino, encontrar e ver o reino de Deus é isso. É você que viveu uma vida assim, de morte, de treva, de tribulação, sabe? De susto, de medo, de pavor. E aí um dia o evangelho veio para a sua vida e você teve um encontro e o Espírito Santo, né? Porque aí Jesus vai dizer aqui, aquele que não nascer da água
e do Espírito, né? O texto continua aí, dizendo, Nicodemos vai falar assim, verso 4, Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus, em verdade, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, no verso 5, quando Jesus fala da água e do Espírito, está falando da água do batismo. Aqui a água aqui é a palavra do Senhor, que tem uma tipologias na Bíblia, uma delas a palavra é água, que nos limpa. Então, Jesus está dizendo, olha, a palavra vai limpar você e o Espírito vai vivificar você. Irmão, é maravilhoso como Jesus, ele traz a pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo para o nosso entendimento. Como ele traz para que os homens entendam sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, na divindade tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade, ele é a segunda pessoa, porque ele faz o elo de ligação entre o Pai e o Filho. Não quer dizer que o Pai é mais importante, que o Espírito é o segundo mais importante e que Jesus é o terceiro. Não tem nada a ver com o grau de importância dos três. Tem a ver com o que a Bíblia diz, que o Espírito é o elo de ligação entre o Pai e o Filho. Estão os três em unidade, os três concordam em tudo. E os três, um fala do outro. E os três, um exalta o trabalho do outro. Então não há grau de importância. O que há a unidade, aleluia. Para ensinar a igreja a andar e viver em unidade. Porque a unidade faz maravilhas, aleluia. Quando um concorda com o outro, está ligado no céu. E Deus opera um milagre. Amém? Quando for lá para alguma causa impossível aos teus olhos, chama alguém de fé e ora junto em concordância. Você vai ver Deus operar um milagre muito mais rápido. Aleluia. Então, está dizendo aqui, ele está trazendo o Espírito Santo para a conversa, para a igreja, para eu entender, para você entender isso. E aí, ele vai exaltar o trabalho do Espírito Santo, que é ele que vem habitar em nós. Ele nos vivifica. Se eu estou morto, é ele que me vivifica. É ele que te traz vida. É ele que muda a nossa história, a nossa vida, irmão. Nós estamos perdendo muitas bênçãos por não termos essa comunhão com o Espírito Santo. Porque ele está em nós, habitando em nós, ele quer trabalhar em nós. Então nós perdemos muitas bênçãos por causa disso. E Jesus está fazendo isso aqui, está ensinando sobre isso. Nicodemos, que é um líder religioso, sim, que conhece, mas na verdade não conhece. E o capítulo 3 é uma ministração poderosa sobre a doutrina do nascer de novo. E aí ele vai dizer, né, da água e do Espírito. Então hoje comemora o dia da Bíblia, da palavra. E aí eu pergunto, eu tive uma comunhão com a palavra hoje? Nós tivemos uma comunhão com a palavra, né, que fala com a gente, que nos dá direção, que nos responde, que nos ensina como viver, a como ser cristão, crente em Jesus. E aí Jesus está falando aqui sobre o nascer de novo. Verso 5, arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos primeiramente um encontro com o reino, irmão, o reino de Deus, resumidamente, para você entender bem claramente, principalmente, reino de Deus é a pessoa de Jesus. Jesus é o reino de Deus. Eu estou aqui, cheguei, eu sou o reino de Deus. O texto diz isso. Então, e também é esse reino eterno. Então, tem muitas simbolismos na Bíblia que eu preciso entender. Então, tem até uma folha aqui grande com muitas coisas, mas não vou entrar nisso. Mas não só ver o reino de Deus. Quando nascemos de novo, temos essa experiência com Jesus, nós temos uma experiência e vemos o reino de Deus. Irmão, você começa a ver milagre. Você começa a ver, sabe, coisas que você andava lá fora e você achava absurdo acontecer.
Você não cria que existisse. Quando você começa a andar com o Senhor, e o Espírito Santo vem habitar em você, você tem um encontro com Jesus, você começa a ver coisas diferentes. É assim que acontece. Nós não criamos que uma pessoa que tinha câncer podia ser curada. Quando você, né, tem um encontro com Jesus, recebe o Espírito Santo e começa a ver o reino de Deus e ver que nesse reino de Deus tem cura para câncer. Eu já contei aqui algumas dezenas de vezes, vou falar de novo. Quando eu morava em São Paulo, antes de vir para Votuporanga, eu estudei numa uma escola lá em Itaquera, eu fiz o primeiro e o segundo colegial lá à noite. E eu, no primeiro ano, tinha um rapaz lá na sala que ele era bagunceiro, fazia uma bagunça terrível, e não parava, ele estava no fundo da sala, e não parava de falar, ele tinha lá um grupinho dele, sabe, ele arrebentava com a aula. Aí acabou o ano, começou o segundo ano, aí eu entrei na sala assim, sentei na cadeira, perto da professora assim, uma pessoa na minha frente, eu sentei atrás, na segunda fileira, tem aquela mesa da professora assim, tem a segunda fileira da janela para cá. Eu sentei assim na cadeira, estava assim, balançando a cadeira, aquela coisa de adolescente rebelde, né? Balançando a cadeira assim para trás, pezão na... manja aquela coisa de... Estava lá assim, todo cheio. Quando eu olhei para a primeira carteira assim da sala, estava um rapaz ali, que um ano antes tocou terror na sala. Aí eu estava balançando assim, eu olhei para ele, e ele quietinho, sozinho, na primeira carteira. E eu caí com a cadeira assim e falei, o que você está fazendo aí? Ele falou, as coisas mudaram um pouco. Aí eu falei, como mudaram? Ele falou, agora eu sou crente. Imagina, irmão, eu cabeludo, de brinco, falava um palavrão lascado. Eu comecei a xingar, falar palavrão. Eu falei, você é louco, crente? Ele falou, eu sou crente agora. Aí teve uma aula de uma professora de história, uma professora psicopata, assim, horrorosa. E ela falando de coisas, ela é uma contra. Não, pense numa mulher horrorosa. De esquerda, aleluia. Mas E aí eu ali defendendo as coisas horrorosas que ela estava falando, de repente, ele levantou a mão e falou assim, eu queria falar uma coisa. Eu creio que a senhora está enganada. Ele rebateu ela e falou assim, olha, não, porque Deus, porque o Senhor Jesus, Ele cura aidético. Irmão, eu fiz um barraco na sala. Eu xinguei, eu falei, eu me levantei contra. Meu sonho era encontrar com ele de novo e pedir perdão. Talvez não dê, só no céu. Mas ele falou, eu vi pessoas que tinham HIV sendo curadas e com comprovante de exame. Mas eu, irmão, era trevas pura. Ele já era luz. Ele teve um encontro com o reino de Deus. Ele viu o reino de Deus. Ele viu o reino de Deus. E eu não. Eu estava em trevas absolutas. Aí eu vim para cá, minha história caminhou. E eu vi Deus curando enfermidades que aos homens eram incuráveis. E eu me lembrava sempre dele. Porque ele viu o reino de Deus primeiro do que eu. Esse é o reino de Deus, irmão. Que muda o nosso entendimento. Aquela que não gerava, agora nasceu de novo. E viu o reino de Deus. E era estéril, e agora deu à luz a filhos. Aquela que estava presa em vícios e achava que ia morrer naquilo, encontrou o Evangelho. E teve um encontro e viu o reino de Deus. Está completamente liberta e liberto. Aleluia. Porque nasceu de novo. Irmão, tantas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, nasceram de novo porque se tornaram agora a habitação do Espírito Santo. E viram o reino de Deus. E foram agraciados, tiveram as suas vidas mudadas. Nasceram de novo.
Isso é uma obra maravilhosa, irmão, que Ele faz em nós, que só Deus opera em nós. Eu não consigo sozinho, eu não tenho força sozinho. Você não consegue sozinho. Você não tem força sozinho. Mas quando você clama a Ele, Ele vem e opera milagre na tua vida, aleluia. Quando você vê pessoas na internet lá, de igrejas tradicionais, pastores, zombando do dom de cura da igreja que nós fazemos parte, por exemplo, e nós cremos em dom de curas, em dons de curas, né? Você vê pastores religiosos, assim, né, tradicionais, zombando disso. Aí eles falam assim, cadê esse povo que fala de cura? Por que na época do Covid não foram orar? Irmão, teve muita cura na época do Covid. Que Deus operou. Está aqui o Serginho. Irmão, tem mais aqui, tem muito mais aqui. Imagina, irmão, o saco de defunto, tá me ouvindo? Chegar perto do seu lado assim, ó, 2 vezes. Não foi uma vez, foi 2 vezes. E a Angélica declarando nos áudios: eu já vi o reino de Deus. Eu sei que vai ter um milagre. Olha que não tem um áudio em dúvida. Por quê? Porque ela viu o reino de Deus. E aí tiveram que levar o saco vazio de novo. Muitas pessoas faleceram. Sim. E eu fico pensando, bem na minha pequenez, será que oraram? Será que ungiram todos? Será que colocaram as mãos? Será que teve alguém? Eu sei que muita gente não teve esse privilégio. Mas se a igreja orar, Deus opera milagres. Aleluia. Porque é uma igreja verdadeira que teve o encontro e viu o reino de Deus. E sabe que Jesus faz maravilhas, irmãos. Nascer de novo. Então, existem aqui 17 benefícios. Calma. 17 bênçãos quando a gente nasce de novo. 17. Então, todos os termos na Bíblia que você ouve, lê, mas não faz ideia do que significa, estão aqui. Regeneração, arrependimento, fé, redenção, tudo. Tem 17 aqui. Justificação, tudo, súplica, imputação, remissão, regeneração, tudo que você imagina está aqui. Propiciação está aqui. Porque esse capítulo 3 parece simples, mas não é simples. Ele é complexo, ele é doutrina para a igreja. Então, ele é poderoso. Quem sabe um dia. Mas assim, nós precisamos entender que nós precisamos, sim, nascer. Quem nasce, irmão, é impossível. Alguém que teve um encontro genuíno com o Evangelho, foi iluminado pelo Evangelho, recebeu no seu espírito humano o Espírito Santo e está andando com Jesus. É impossível ser como era antes, é impossível gostar das mesmas coisas, é impossível continuar andando do jeito que andava, é impossível continuar andando, sabe, falando mal dos outros, é impossível continuar andando mentindo, é impossível continuar, por quê? Porque nasci de novo, agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas, irmão, é regeneração, sabe, nós temos uma nova oportunidade. Lembra de Saul? Irmão, põe para mim aí, por favor, ô queridão. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Lembra de Saul? Antes de colocar, lembra de Saul? Deus escolheu, falou, olha, vocês querem um rei? Beleza, ô Samuel, levanta lá Saul. Saul foi procurar as suas jumentas perdidas. E aí, ele encontra Samuel. No capítulo 10, verso 6, é Samuel, o profeta. Ele tinha uma escola de profetas. Quem fundou escolas de profeta na Bíblia foi Samuel, não foi Elias, não foi Elias, foi Samuel. Elas perduraram muitos anos, centenas de anos, as escolas de profetas. Samuel estabeleceu elas, Samuel instruiu Saul, Samuel instruiu Davi durante muitos anos.
Nesse momento, e aí Samuel está falando com Saul, que vai ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E aí Samuel fala uma coisa, depois você lê na tua casa o texto todo, ele fala assim, ó, Saul, presta atenção, no momento, nesse momento que você encontrar os profetas do Senhor, encontrar os homens cheios da presença do Espírito Santo, que você encontrar, Samuel, Saul, esse povo, com instrumentos de música, com adoração, com louvor, adoração, com palavra profética, com unção, cheios do Espírito Santo, vai acontecer isso com você, Saul. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em outro homem. Isso é nascer de novo. É o Saul sendo tomado pelo Espírito Santo, tomando controle das ações de Saul e transformando ele em outro homem. E aconteceu isso. O texto que vai continuar vai falar que ele encontrou esses profetas com instrumentos, com unção, com poder, com manifestações espirituais. Ele é tomado, ele fala em novas línguas, ele profetiza. Ele é tomado, ele é cheio e ele é mudado. Mas a Bíblia diz assim que ele, na época aqui é o Antigo Testamento. Então aqui é só um vislumbre do que ia acontecer no Novo Testamento. Tá? O Espírito Santo vinha e não habitava, ele ficava sobre. E os homens poderiam virar as costas para ele e viver como queriam. E Saul faz isso, tem uma experiência, ele profetiza, ele é cheio, ele começa a reinar. Sabe o que ele não fez? Ele nunca foi buscar a Arca da Aliança para reinar em Israel. 40 anos que ele reinou sem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, irmão, é a presença de Deus. Teve uma experiência, mas não quis a presença constante na vida dele. Ele vence uma batalha, na outra ele já não ouve a direção que Deus dá para o profeta Samuel. Olha, faz assim, Saul. Saul não faz, irmão, tem gente assim, que tem um momento, sabe, de iluminação, que é até visitado. Mas quando recebe orientação de um líder, de um pastor, de um profeta na vida dele, não põe em prática, não obedece. Ou seja, está andando como quer, não andando como um que nasceu de novo. Não, só teve uma pequena experiência, não foi um novo nascimento, foi só uma experiência. E aí chega o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto. Agora, quem crê em Jesus, o Espírito Santo não fica mais sobre, fica dentro de nós, permanentemente. A diferença de Saul para Davi, tem muitas. Uma delas, Davi foi aclamado rei, tanto em Israel como em Judá. Ou seja, todo o país de Israel aclamou. Ó, chegou a 7 anos ele reinou, depois todo Israel aclamou ele rei. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Vamos buscar a Arca da Aliança. E ele dançou diante da arca. Não dançou pelado, tá? Ele tinha uma estola sacerdotal. Ele tirou roupa de rei, mas ele tinha uma estola sacerdotal que ele dançou diante da arca, da presença de Deus. Isso é a diferença, uma delas. Não dá para eu viver, querido. Não dá para a gente viver sem a presença do Espírito Santo, sem o Senhor. No meu casamento, na minha vida econômica, no meu ministério, não há. E tem muita gente insistindo em viver, principalmente ministério, sem ter um encontro genuíno com Jesus. Não tem gente que está no ministério. Não estou falando só daqui. Estou falando aqui em vários lugares que eu conheço. Está no ministério, serve na igreja. Mas precisam, inclusive, nascer de novo. Quem nasce de novo não se rebela, se submete. Quem nasce de novo, irmão, não mente mais. Quem nasce de novo de verdade, sabe, quer fazer tudo diferente do que fazia. E tem crente insistindo em viver uma vida como se não tivesse nascido de novo. E está triste. Não está só entristecendo a Deus, está triste, profundamente triste. Por quê?
porque está vivendo uma vida de engano, de derrota. Você fala com ele não está nem aí. A palavra vem, não muda nada. Sabe? Continua fazendo tudo igual. Mas eu venho na igreja. Bom, nós precisamos olhar para a doutrina do novo nascimento e levar a sério isso. Porque traz benefícios para a minha vida. Como traz benefício? Faz toda a diferença, irmão. Nascemos de novo. Aí, chega lá no Pentecostes. Lembra de Atos capítulo 2? Há uma profecia de Joel. Né? Joel diz assim, olha, vai chegar um dia, presta atenção. A profecia de Joel é, um dia, o Senhor vai derramar o Espírito Santo. Presta atenção. Joel diz, derramarei o meu Espírito. Vou derramar a plenitude sobre toda a carne. Essa é a profecia. Em Atos capítulo 2, não aconteceu isso. Aí Pedro vai falar em Atos 2, né? Joel falou, derramarei do meu Espírito. Lá em Atos, Deus derramou uma parte do Espírito sobre a carne que estava ali reunida. Não foi sobre toda a carne, como vai ter ainda. Vai ter ainda. Ele vai derramar o Espírito sobre toda a carne ainda. Aleluia! Mas em Atos começamos a provar uma parte daquilo que ele vai fazer ainda no futuro plenamente. Em Atos capítulo 2, está a igreja reunida aí, o Espírito Santo vem, irmão, com vento, com barulho, com fogo. Entra dentro dos crentes, não fica mais sobre, ele entra dentro dos crentes e começa a habitar nos crentes. E aí o Pedro, que estava com medo, num quarto trancado, agora ele sai pregando. No capítulo 3, ele põe a mão ele olha para mim. Ser curado, fica de pé, pula, e pega na mão e o cara pula. E o cara, que não era nascido de novo, tá na porta do templo, muitos anos, mendigando na porta do templo. Porque é assim, aquele que não nasceu de novo, irmão, fica na porta, mendigando. Mas quando nasce de novo, fica de pé, pula, entra dentro e glorifica a Deus, aleluia. Quem nasceu de novo não fica na porta mendigando, não, está dentro, saltando, pulando, celebrando, testemunhando. Por quê? Porque Jesus opera maravilhas, sinais, prodígios. Ele faz, aleluia. Ele ressuscita os mortos, irmão. Esse é o Cristo que nós cremos aqui, aleluia. E aí está lá o Pedro, fez esse sinal, aí quiseram grudar nele. Não, foi Deus, foi o Jesus que nós pregamos que realizou essa maravilha. Aí vem o Sinédrio, prende ele, interroga ele. Ele diz, vós matastes, mas ele é a própria vida, ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, e é em nome dele que esses sinais se operam, aleluia. Ele fala, esse aqui nasceu de novo, e o cara pulando lá, aleluia. Está aqui, nasceu de novo, era aleijado e está andando. Por quê? Porque teve um encontro, ele viu o reino de Deus, e ao ver o reino de Deus, mudou a vida dele, aleluia. Aí os caras descem o chicote nos apóstolos, eles saem dando risada, felizes, por serem interrogados e castigados por causa do nome de Jesus. Capítulo 5, ele é preso, e continua crendo em Deus. Aí chega o capítulo 8 de Atos, diante de tanto mover, porque o reino de Deus já tinha chegado, e ninguém podia mais segurar, aleluia. Fala para alguém do seu lado, já chegou, aleluia. Não, fala aí para ele, irmão, pelo amor de Deus, fala aí, o reino de Deus já chegou. E ninguém pode mais pará-lo na sua vida. Ninguém pode mais pará-lo. Ninguém mais pode detê-lo na sua vida, na sua casa, na sua família, não pode. Porque ele começou uma boa obra e ele é fiel para completá-la, aleluia. Aí chega Atos capítulo 8, e o povo, tá lá o Filipe, teve uma perseguição, e o Filipe sai, irmão, porque quando o reino de Deus chega, quando a gente tem uma experiência com Jesus, quando
Espírito Santo vem habitar em nós. Não é a perseguição, não nos para. As perseguições não te param, as lutas não te param. As provas não param você, porque você nasceu de novo. E quem nasceu de novo de verdade, irmão, está cheio do Espírito Santo. E nada pode travar você, segurar você. Como você ouve por aí, não, porque eu já me decepcionei tanto com pessoas na igreja, irmão, aí daí, que se lasque isso. Continua firme com Jesus. Porque você nasceu de novo, aleluia, você está cheio. Sim, decepcionei. Teve gente que pisou na bola comigo, que quase me arrebentou, mas o Senhor, aleluia, é fiel, me colocou de pé, me sustentou, curou meu coração, e nós estamos aqui para celebrar o nome dele, aleluia. Não para por causa de decepção, não para porque alguém pisou no teu calo, não aceita na tua vida, por quê? Porque você está cheio do Espírito, você nasceu de novo. Aí perseguiram, dispersou a igreja, porque era uma obra de Deus. E aí Filipe vai para Samaria. Filipe, diácono. Nada. Filipe, um dos diáconos. Porque acha que tem que ser apóstolo, próprio. Não. Filipe, um dos diáconos. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pregou, incendiou uma cidade inteira. E olha aqui, não é qualquer cidade, é Samaria. Não tem mapa, não vou colocar mapa, é Samaria. A terra bagunçada, de judeu misturado. Foi lá em Samaria. Jesus foi lá uma vez, fez algumas, passou ali, salvou uma mulher, teve um avivamento, mas ficou muita gente lá para pregar. Filipe vai aonde? Para Samaria. E a cidade é incendiada, aleluia. Porque Filipe nasceu de novo de verdade. E a perseguição não parou ele foi lá, ministrou, irmão, a cidade foi incendiada. Centenas foram salvos. Até o Simão mágico foi salvo, mas nasceu de novo, continuava com as obras da carne. Aí os apóstolos vêm, ministram, tem um mover. O que acontece, irmão? Filipe é tomado. Um anjo fala assim, vai para o deserto, para uma estrada, eu quero você lá. Irmão, texto de João, capítulo 3, que a gente está lendo aí, continua. Volta lá, por favor, João 3. João 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne, irmão. Não é isso que Deus tem para nós. Continuarmos uma vida de quem nasceu só da carne. E a carne domina. E a carne manda. Não é isso que nós fomos chamados para viver. Nascido da água, da palavra. Irmão, a palavra te limpa. Já falei para 1 milhão de pessoas, vão morrer falando isso. Quando eu me converti, eu uso lente de contato. Eu vim de São Paulo arrebentado, não tinha nada, não tinha lente de contato, não tinha óculos, não tinha nada. Não tinha óculos, não tinha nada. Eu era, sabe assim, pensa num farrapo humano. E eu vim, e aí eu comecei a ir na igreja, e tem um irmão na igreja que já faleceu, né? Que um dia me viu no culto, e falou assim, você tem Bíblia? Eu falei, não tenho. Ele me deu uma biblinha assim, pequenininha, de zíper. Que letra. A Bíblia desse tamanho, irmão. Imagina o tamanho da letra. E para enxergar aquele negócio, sem óculos, sem ler nada. Aí eu, pumba, colocava assim na cara. Literalmente. E comecei a ler, me trancava no quarto lá, não tinha ninguém para me ensinar, eu começava a ler. Aí um dia eu estava assim, sem entender, aí eu fiquei no quarto assim, fiquei de pé no quarto, tranquei a porta, comecei a ler em voz alta, né? E batalha espiritual, eu comecei a ler aquilo em voz, irmão, em pouco tempo, o lixo que estava dentro de mim saiu. E a palavra foi entrando. Aí chegava no culto, manja, né?
O pastor Saul, na época, falou assim, vamos abrir a Bíblia. Não tinha nada disso aqui, tá? Nada disso tinha. Quem lembra, lembra. Quem tinha que trazer Bíblia. Não tinha celular, aplicativo, não tinha nada disso. Era a Bíblia, tá? Aí ele falava assim, vamos ler o texto, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Na cadeira eu já recitava o verso. E me sentia, né? Mas um dia eu percebi que a palavra estava dentro de mim. E o que era lixo tinha saído. E eu fiquei muito feliz com isso, irmão. Porque nós nascemos da água, que é a palavra, e do Espírito. Então, queridão, queridona, pastor, eu não consigo ler, irmão. Já diziam os antigos, né? O maior sonífero que existe é a Bíblia. Sim ou não? Fala a verdade. Não vai falar a verdade? Eu vou falar. Você pega para ler. Dá um sono lascado. Irmão, nessa hora fica de pé. Eu não entendi. Não precisa entender nada, você precisa ler. Fica em pé e vai lendo o texto, vai lendo. Você vai ver que a palavra vai entrar e o medo vai sair. Você vai ver que a palavra vai entrar e a pornografia vai sair. Você vai ver que a palavra vai entrar e que a mentira vai sumir da sua vida. Você vai ver que a palavra vai entrar e vai ficar lá dentro. E aquilo que fofoca vai sair, vai sumir da sua vida. Murmuração vai sumir, depressão vai sumir. Por quê? Porque nós nascemos da água, da palavra e do Espírito. Irmão, isso dá resultado, porque eu vivi isso. Não me contaram, eu vivi isso. Eu falo para as pessoas isso. Só leia em voz alta, leia em pé, leia andando na sua casa. Mas leia. Você não vai ter um curso teológico. Talvez ninguém vai te ensinar nada, mas o Espírito está ali, te assistindo e te ensinando. Nasça da água e do Espírito. Mas não, só fala palavrão, só fala mentira, só murmura, tem palavra de tristeza. Por quê? Porque não nasceu da água e do Espírito. 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Filipe desce para Samaria, ele desce, tem uma revolução, fogo, desce lá. Filipe levanta e vai para o deserto. Ele vai, prega para e batiza esse nas águas. E esse segue o seu caminho jubilando. O que acontece? A Bíblia diz que Filipe some e aparece em outro lugar. Foi arrebatado pelo Espírito. Irmão, cadê isso na minha vida e na sua vida? Mas quem é nascido do Espírito vive isso. Eu não estou dizendo que você vai sumir daqui, vai aparecer. Não, não é isso. Mas é como o vento, irmão. Você está aqui. E Deus te direciona e você vai. E chega lá e bate na porta e alguém diz assim, você aqui? Sim, que o Senhor me mandou aqui. Com autoridade, com a vida de Jesus na sua vida. E você ora e tem milagre. Porque nós não nascemos de novo para só sermos beneficiados. Não, nascemos de novo para sermos beneficiados, abençoados. E somos para abençoar outros, para ministrar a outros, para ser a diferença na vida do outro, de alguém que vai cruzar da sua família, do seu trabalho. Agora você é alguém que é nascido da água e do Espírito, nasceu de novo. E na sua empresa, alguém olha e fala, está diferente. Tá, tô, porque eu nasci da água e do Espírito. O que eu falava, você não vai mais ouvir eu falar. O que eu fazia, você não vai ver mais eu fazendo. Você já não ouviu aqui
as coisas do Júlio aqui, eu estava lá, deu errado, não vou ficar, vou vazar. Irmão, eu fiz isso muitas vezes. Já trabalhei com crente ladrão, que eu tive que pegar a minha agenda e levantar e ir embora sem nem falar tchau. Porque crente ladrão que não nasceu de novo. Pena que esse crente ladrão sofre tanta coisa ruim na vida. E só sofre. Por quê? Porque Jesus veio para dar uma nova vida. E a pessoa insiste em viver as misérias de antigamente. Irmão, você nasceu de novo para viver novidade de vida. Para ter a tua vida abençoada. E para ser agora instrumento de Deus, nascido de novo. É como o vento. Irmão, Deus quer tomar a sua vida. E usar a sua vida. A Paula veio aqui falar do imersão. Irmão, eu vou na imersão desde, sei lá, quantos anos eu vou na imersão. Olha para mim aqui. Eu lembro de uma imersão que eu era lá no Alphaville, numa igreja grande que tinha lá. Lá em Alphaville, eu fui, a primeira vez que eu fui. Tinha umas 5.000 pessoas na igreja. Bem grande era a igreja. E lotada. Tinha umas 5.000 pessoas naquela imersão. Foi a primeira vez que eu vi o Rony Chaves pregando, por exemplo, nessa imersão. Eu lembro que eu cheguei assim, eu fui entrar na igreja, não tinha lugar. Tinha a última fileira, tinha uma cadeira assim, ó. E eu entrei e sentei naquela cadeirinha ali, na última cadeira da porta, assim. Depois era só a porta. E eu me lembro, irmão, que naquele ano eu voltei. Eu vivi muitas coisas. E até hoje eu vivo coisas que eu ouvi aquele homem pregar lá na frente. Ele pregava, isso é para mim, eu recebo essa palavra. Eu estava arrebentado, irmão. Eu recebo essa palavra. Irmão, eu vivo hoje coisas que eu recebi lá naquela imersão. Então, quando alguém fala para você, ó, vai na imersão, paga o preço, vai na imersão. Às vezes pode ser cansativo? Pode. Quem tem criança pode ser cansativo. Meu irmão, mas você vai receber ministrações. Porque tem gente que vive como vento. E é usadíssimo por Deus. Vem para usar, abençoar a tua vida. E você recebe aquilo. E você abençoa outro, irmão. Você nasceu de novo. Da água e do Espírito. E está cheio. Deixa Deus te usar, querido. Vou falar de novo. Deixa Deus te usar, querido. Vai para Samaria. Vai para Damasco. Vai para o deserto. Vai não sei para onde, mas vai. É como o vento. Nasceu de novo. Você é como o vento. Deixa Deus tomar você de verdade. E lançar você como o vento. Não fica preso. Não, aqui eu vou, ali eu não vou. Aqui é legal. Não, não. Deixa Deus te usar. Dessa maneira mesmo. Quem nasceu de novo está cheio. Seja instrumento de Deus. Tem 17 aqui. O dia que o Salvador me convidar, na escola dominical a gente vai falar sobre isso. Não vou falar nenhuma, porque não dá para falar. Né? Eu ia falar uma ou duas, mas não vou nem falar. Mas é isso, irmão. Nascemos de novo. Para vivermos novidade de vida. Se na tua casa tem muita enfermidade, se levanta, se coloca de pé na tua sala, na tua casa. E sai orando. A Bíblia diz, todo homem deve orar. Em todo tempo. Levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Irmão, isso é gente que nasceu de novo. Nasceu da água e do Espírito. E na sua casa não pode permanecer. Tem que sair. Vai acontecer de vez em quando? Vai. Mas não pode ser rotineiro. Que aí já é maldição. Se levanta lá, varão. O varoa. E declara, porque Jesus opera maravilhas. Ele está vivo, ele ressuscitou, irmão. Ele opera maravilhas, ele faz. Deus quer te usar, querido. Fala, Deus quer te usar, irmã. Deus quer te usar, irmão. Tá lá com a cabeça enfiada no trabalho, assim, só ali, ó, ali, ó. Ó, ergue a cabeça. Deixa Deus te mostrar. Você é como o vento. Deus vai te mostrar. Talvez você vai levantar e vai numa mesa e falar assim, ó, eu estou aqui para dizer para você que Jesus ressuscita os mortos. E o teu casamento vai ressuscitar. Essa enfermidade aí não é para a morte, eu vou orar.
E Deus vai operar um milagre na tua casa. Porque você é nascido, você é nascido da carne do Espírito. Você nasceu de novo, você é como o vento. Deixa Deus tomar você e lançar você, irmão. Fica de pé aí por um instante, por favor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, querido. Como eu começo o processo de nascer de novo? É pela fé. No nome de Jesus. O próprio texto do capítulo 3 de João vai continuar e vai dizendo que todo aquele que crê em Jesus já está salvo. Não só vai ver o reino de Deus, mas um dia vai entrar na eternidade nesse reino eterno. Mas o texto de João capítulo 3 continua também, diz assim: mas todo aquele que não crê que Jesus é o Senhor, já está condenado. O texto de João me ensina que eu nunca vou ser condenado ao inferno por causa dos meus pecados. Não. Nenhum ser humano será condenado ao inferno por causa dos pecados que tem. Mas o homem é condenado ao inferno porque não aceitou o Salvador dos pecados, que é Jesus, o Cristo de Deus, o nosso Messias, nosso Senhor. Porque Ele veio e os homens amaram mais as trevas. Ele é a luz, mas os homens amaram mais as trevas. E pela fé nós confessamos Jesus Cristo como Senhor absoluto e o único Salvador da nossa vida. Fecha os teus olhos aí. Levanta tua mão direita para o céu. Eu quero te convidar nessa noite você a repetir essa pequena oração. Você pode fazer isso, amém? Sim ou não? Então diga assim: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Os meus pecados são perdoados na cruz do Calvário. Escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Amém? Amém. Aleluia. 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 Olha aqui para mim. Doeu isso? Foi complicado isso? Não precisa ter ziriguidum, ninguém precisa rodar, ninguém tem que subir na parede, não tem que ter plantar bananeira, não tem nada disso, irmão. A Bíblia não tem nada disso. Eu confessei a Cristo como meu Salvador e meu Senhor. E está feito. E está feito. E a Bíblia diz que nessa hora o Espírito Santo veio habitar em nós. E nós provamos o novo nascimento, nascemos de novo. Aquele que nasceu de novo não pratica as obras da carne, mas pratica as obras do Espírito. Porque o Espírito habita em nós. E Ele conhece, irmão, presta atenção. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, ele diz: o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que conhece as profundezas de Deus. Consegue pensar nisso? Que aí Ele que conhece as profundezas de Deus, Ele traz para nós a vontade de Deus. Olha, e você passa a viver aquilo que Deus quer que você viva. Você não xinga mais. Você não deixa a ira controlar você mais. Porque agora tem o fruto do Espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, fruto do Espírito que veio habitar em nós. Então a ira tem que cessar, porque eu nasci de novo, você nasceu de novo.
Você que era bravo, irada, agora você é mansa, tem domínio próprio. Por quê? Porque o Espírito veio habitar em você. Você que era infiel, agora você vive lealdade, fidelidade, porque nasceu de novo. E o fruto do Espírito é fidelidade, lealdade. Você que não tinha paciência nenhuma, você agora tem o fruto do Espírito, longanimidade. O que é longanimidade? É aquela paciência bem estendida. Será que nós não precisamos disso? Eu preciso disso. Nascer de novo da água e do Espírito, nascer de novo. Sabe, quando aquela mulher bonita passa por você, que é crente, com aquela roupa, com aquele corpo, quem nasceu de novo, não olha. E se olhar, olha e fala, pô, legal. E para de olhar. Tinha um missionário americano muito antigo, ele dizia: pecar com o olhar é olhar uma vez e aí olha de novo. Isso é pecado. E ele dizia assim: brasileiro não peca nessa área, porque ele olha uma vez e não tira o olho. Então ele não olha duas vezes, ele olha e fica olhando. Mas quem nasceu de novo, irmão, não vive isso. E tem crente caindo nisso. Deixa eu falar uma coisa, quando eu morava em São Paulo, eu tinha alguns amigos. E eu me lembro que um dos meus amigos chamava Sidney. A gente estava assim conversando na rua, qualquer lugar. Passava qualquer moça. Irmão, diante de Deus, quer dizer, para você com temor aqui. Passava uma moça perto da gente. Ele ficava excitado, assim, com a gente, de olhar. Tamanha promiscuidade da vida dele. E tamanho agir diabólico na carne dele. E tem crente pecando só porque os olhos não nasceram de novo ainda. A boca não nasceu de novo ainda. Os ouvidos não nasceram de novo. Gosta de ouvir uma piada podre, suja. Gosta de contar uma piada podre, suja. Não nasceu de novo. Não nasceu da água e do Espírito. Eu não vou te pedir perdão pela palavra, porque Deus falou comigo. Para eu manter firme a minha chama, o fogo, e cumprir o propósito de Deus na minha vida. Quem nasceu de novo, vive obras de quem nasceu de novo. Feche os teus olhos por um instante. Você que entrou aqui nessa noite, fez essa oração de confissão do nome de Jesus pela primeira vez na sua vida. Se quiser me procurar aqui no final depois, eu quero orar com você. Mas você que está aqui, nascido da água e do Espírito, nasceu de novo. Quero declarar para a tua vida que você, nessa noite ainda, na segunda-feira, você vai voltar a ver o reino de Deus. Você vai voltar a ver o reino de Deus. Você vai voltar a sentir o perfume de Jesus perto de você. Quantas vezes em situações adversas, de perigo, eu consegui ouvir o cheiro, aquele cheiro de óleo, de unção, e você olha e fala: de onde está vindo isso? É porque o Senhor está perto de você naquela hora. E você vai voltar a sentir esse cheiro perto de você, dentro da tua casa.
Sabe aquele dia que você sentiu o cheiro de cigarro na tua casa? Você fala, de onde veio isso? Você não vai mais sentir isso, vai sentir o cheiro do perfume do Senhor na tua casa. Você vai ter autoridade, você vai ver o reino de Deus, você vai levantar a tua mão na tua casa e vai mandar embora. E o Senhor vai te mostrar o que tiver escondido. Você vai estar tão cheio, aleluia, tão cheia do Espírito Santo, aleluia. Vai ter uma oração poderosa na tua boca, aleluia. Amanhã quando for trabalhar na tua empresa, antes de entrar, você vai da porta para fora e dizer assim, sai tudo que não provém do Senhor aí de dentro. E você vai ver o reino de Deus dentro da tua empresa, aleluia, aleluia. Você vai ver o reino de Deus. Você vai ver as maravilhas, os sinais, os prodígios. Você vai ver o reino de Deus tocando no caixão e ressuscitando o que estava morto. Você vai ver o teu ministério, irmão, fluindo no poder que há do Espírito Santo, porque Ele é o poder de Deus para a nossa vida. Porque você nasceu de novo da água, do Espírito, e é como o vento. Deus vai tomar a sua vida e vai te levar para te usar diante de pessoas, em quartos de hospital, dentro de casas de pessoas que você conhece, no meio da tua família, para expulsar demônios, para ministrar libertação, porque você é como o vento, você nasceu de novo, nasceu da água, do Espírito, aleluia. Ramassuri andaramas, rica lamassuri amas, ora massuri amas. Você subir aqui para tocar o teu instrumento, irmão, vai sair unção. Você não vai tocar, você vai profetizar com o talento, com o dom que Deus te deu. Você não vai cantar, você vai profetizar. Você vai ser uma salmista, um salmista. E vai sair com unção, aleluia. E vai entrar em algum coração. Esse coração vai ser transformado, aleluia, num novo homem, numa nova mulher, aleluia. Porque quem nasceu de novo dá, libera, ministra. Quem nasceu de novo não se esconde. Quem nasceu de novo não fica preso no passado. Quem nasceu de novo vem para a luz, para que as suas obras sejam vistas pelos homens e os homens glorifiquem a Deus, aleluia. As tuas boas obras serão um testemunho do Deus que você serve. As pessoas vão querer o Deus que você serve. Reaviva o dom que há em ti. Feche os teus olhos, irmão, fala em línguas. Quantos anos que você não abre a tua boca para falar em mistérios, em língua de anjos, em línguas celestiais? Está travado, todo o travamento caia por terra agora. Que o Espírito Santo tenha liberdade na tua boca agora, de fluir do seu interior, porque está escrito que fluiriam rios de água viva do nosso interior. Esquece quem está do seu lado agora, esquece agora e deixa fluir no seu interior aí, essa presença que está aí amarrada, presa e quer fluir. Está segurando por quê? Filho de Deus, deixa fluir isso aí no teu interior. Está aí queimando, está todo arrepiado, mas não deixa fluir. Repreendemos esse demônio agindo em nome de Jesus. Está olhando o que? Fecha os teus olhos e deixa fluir o dom que há no seu interior. Os teus pés serão tomados pelo Senhor. Assim diz o Senhor: eu tomo os teus pés
e faça os teus pés ligeiros como o da corça, para você ir, para você correr, para você me anunciar, diz o Senhor. Rima na suriamas, oriamas, porque você é nascido da água e do Espírito, é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, porque eu, o Senhor, tomo a sua vida. Ramas, ricalabassoriamas, shede cantaramassoriamas, oriamassore cantaramas, oramassu de cantaramas. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Oh, saramas dereasto e cantaramas. Oh, uma das obras do novo nascimento é a santidade. Não haverá alabassu, não haverá pecado, mas haverá santidade. Oh, rianarabassu de cantaramanas, ri de cantarabassoriamas, she cantaramassu, she de calamassoriandaramas. Oh, todos aqueles que entrarem no ministério de evangelismo, desse ministério, vão ser usados pelo Senhor, vão trazer almas, vão sair, vão trazer almas, 2, 3, 4, de cada membro que se enfiar nesse ministério com o coração. Diz: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, vai voltar com frutos. Aramandesoriamas, shekalabassuriandaramas, shericantaramas. O Senhor está aqui agora ministrando aí em você. Tem pessoas que estão aqui e Deus está falando aí com você, que hoje ainda você vai mandar uma mensagem, que hoje ainda você talvez tenha que sair daqui e bater em alguma porta e dizer: eu vim aqui porque Deus me mandou aqui agora para orar com você. E Ele vai operar maravilhas, sinais, prodígios aqui. Talvez amanhã o Senhor te tome e diga: eu quero te levar lá. Vai, que amasso, vai, porque o Senhor é contigo. Senhor, tua igreja nasceu de novo para viver as obras maravilhosas do Senhor, para ver o reino de Deus, para ter sonhos ressuscitados, para ter toque de cura, para ter, ó Deus, salvação, para ter gozo do Espírito Santo, para saltar e pular na tua presença. Mas também nascemos de novo para sermos anunciadores do reino do Senhor, para sermos ministros do Senhor, que vamos debaixo da tua bênção, debaixo do envio da igreja, para sermos instrumentos do Senhor. Profetizo que essa noite em cada lar vai ser diferente. Aquele que não dormia vai dormir, vai deitar e vai dormir em paz. Aleluia. Vai ter sonhos proféticos que há tantos anos não tinham, sonhos claros do Senhor. Amassuri andarama, chega lavassuri cantarama. Ora, mas tua igreja gloriosa, cheia da tua presença, a igreja curada pelo Senhor, porque nasceu de novo. Aleluia. Igreja que não para no meio das tribulações, que não se ofende com qualquer coisa, mas que prossegue poderosamente na tua presença, que confia plenamente no Senhor. Igreja que tem ouvido do Senhor: não temas, não temas, e que canta no meio da adversidade. Aleluia. Essa é a tua igreja, Deus. Nós te louvamos pelo privilégio de fazer parte dela, em nome de Jesus. Espere o teu povo debaixo da tua bênção, Senhor. Seja uma semana poderosa, uma semana, Pai, avivada. Senhor, que seja uma semana diferente, avivada. Não nos dê, Senhor, não permita que seja uma semana semelhante às outras. Nós profetizamos aqui uma semana
poderosa, diferente. Uma semana cheia de experiências. Em nome de Jesus. Semana de vitórias do Senhor. Semana de céus abertos, de portas do Senhor abertas, em nome de Jesus. Uma semana de cura, uma semana de libertação, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Aplaude a Jesus, porque Ele é maravilhoso, aleluia, aleluia. Aleluia, amém. Dá um abraço em uns 10, 15 aí, irmão. Que Deus te usar até agora, em nome de Jesus. E vá em paz.